E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta segunda-feira, noite esta que o Conselho Fiscal do Santos vai apresentar ao Conselho Deliberativo um relatório referente aos primeiros 3 meses deste ano de 2025 da gestão do presidente Marcelo Teixeira, tá? Antes de falar sobre tudo isso, eu queria pedir para vocês, como eu sempre faço, se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, deem um like, ative o sininho e hype esse vídeo. Porque tudo isso é muito importante para fazer esse canal continuar crescendo. Já bati 156 mil inscritos. E eu agradeço vocês. Gente, essa matéria, eu não tive acesso ao relatório, tá? Quem teve acesso a esse relatório foi o Bruno Lima, repórter da Trivela, que soltou essa matéria ontem. Com base no que ele leu lá. Bom, com base no que eu li na matéria, e depois até fiquei analisando, tem um erro. Me parece que tem um erro grave nesse relatório. Por quê? Porque o relatório apresenta um déficit de 37,4 milhões, tá? Referente a esse período. O que é o déficit? Prejuízo de 37,4 milhões, tá? No orçamento que o Santos mandou no começo do ano, o déficit, ou seja, o prejuízo desse período era de 23,2 milhões, tá? Ele, na verdade, foi de 37,4, quando o Santos previa um prejuízo de 23,2. Então, uma diferença de 14 milhões, tá? Como é que foi feito tudo isso? Com base em tudo que o Santos gasta. Folha de pagamento do jogador, logística de viagem, pagamento a fornecedores, manutenção do estádio, CTR, tudo que o Santos gasta. Então ele faz lá o orçamento, entrega e previa um déficit de 23,2 milhões, quando na verdade foi de 37,4. Só que aí tem um negócio que eu fiquei muito encafifado e que eu não consegui entender. E gostaria que alguém explicasse isso. Gente, é o seguinte. Nessa folha de pagamento do Santos, na folha de pagamento do Santos, quando aparece lá os gastos, por exemplo, janeiro, salários, o total dos gastos entre imagens e salários foi de 10,6 milhões. Em fevereiro, com a chegada do Neymar, isso pula para 34,8. Em março, cai para 34,2 milhões. Entendeu? Só que, nesses 34 milhões de fevereiro e março, estão computados os 21 milhões que o Neymar teria que receber e não recebeu. Certo? Não recebeu por quê? Porque o Santos não conseguiu pagar. E como é que o Santos fez? O que fez o Marcelo Teixeira? Pelo que a gente lê de informação, ele acertou com o pai do Neymar que vai pagar esses 85 milhões, que é de fevereiro, março, abril, maio, junho, certo? 85 milhões que o Santos tem que pagar desses 25, desses 21, vamos fazer a continha aqui, dá até mais, dá 105. 21 vezes 5, exato. Vai pagar esses 105 milhões até o final da gestão do Marcelo Teixeira. Ponto. Então o que você tem que fazer aí? Você tem que tirar 21 milhões desse total aqui. 34,8 milhões, você tem que subtrair 21 milhões. 34,2, você tem que subtrair 21 milhões. Até onde eu estou entendendo. Mas eu espero que isso nos seja explicado amanhã, através de um relatório que o Conselho Fiscal, ou melhor, o Conselho Deliberativo vai ter que apresentar para os associados, para os conselheiros, e que isso se torne público. Agora, se isso que eu estou falando proceder, o Santos não teve um prejuízo de 37,4 milhões. O Santos teve um lucro de 4,6 milhões. Por quê? Porque 21 milhões multiplicado por 2, ou seja, os meses de fevereiro e março, dá 42 milhões. Tá? Então você tem que tirar 37,4 menos 42. Ou seja, 42 menos 37, o que acaba dando um superávit de 4,6 milhões no período. Isso foi o que eu entendi. Gostaria muito que o Conselho Fiscal explicasse isso.
Gostaria muito que o Conselho Fiscal explicasse isso, porque o Conselho Fiscal está passando para o Conselho Deliberativo algo que, ao que me consta, não procede. Mas vamos aguardar, então, para a gente saber exatamente quais são esses números. Porque a matéria mostra que deixa eu ver aqui. Tá, inclusive, diz que o Santos, desse período, o Santos previa receitas de 121,7 milhões. E, na verdade, ele conseguiu arrecadar 174. Então, se você pegar 174 e 121, 3, 5, houve um aumento de 53 milhões na arrecadação. Só que os gastos, segundo o relatório, foram maiores, mas o relatório contempla 42 milhões, ou seja, 2 meses de salário para o Neymar que não foram pagos. Não é que não foram pagos, o Santos está caloteando. Não, houve um acordo. Então isso não pode constar nesse relatório. Até onde eu estou entendendo. Até onde eu estou entendendo. Então, dessa forma, gente, repito, ao invés de um déficit de 37,4 milhões no período, o Santos teve um lucro, um superávit de 4,6 milhões. Isso não aconteceu do nada. Isso aconteceu por causa do Neymar. Isso aconteceu por causa do Neymar. Então eu quero muito que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo do Santos expliquem bem isso aí amanhã pra gente saber exatamente qual é a verdade desses números. Qual é a verdade desses números? Se, repito, o meu raciocínio estiver correto, o Santos teve um lucro, um superávit de 4,6 milhões. Repito, por causa do Neymar. Tá? Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa que foi feita no GE, perguntando sobre a renovação do Neymar. Vocês aprovaram a renovação do contrato do Neymar? Sim ou não? 76,1% dos torcedores aprovaram. 23,9% disseram não. Ou seja, está todo mundo satisfeito com o Neymar. Tá? Quer dizer, nem todos, né? Óbvio. Você tem aí 24%, arredondando, 24% descontentes. Mas nessa pesquisa, você não consegue contabilizar quem votou. Pode ter o voto aí de um cara que torce para outro time. Mas pode ter voto de santista também, claro. Porque eu já vi nos comentários deste canal, muito torcedor do Santos descontente com a situação. Tem. Muitos não, alguns. A maioria é favorável. Então, gente, eu espero muito que nessa terça-feira o Conselho Deliberativo do Santos e o Conselho Fiscal expliquem bem esse relatório. Teve prejuízo ou teve lucro? Teve déficit ou teve superávit? Não fica claro isso. Não fica claro. Ao que me parece, vendo a matéria, inclusive um gráfico que a Trivela publicou, esses 21 milhões estão contemplados. Porque imagina, se o Santos gastou em fevereiro, já com o Neymar, 34,8 milhões, se você não computou os 21 milhões, você entendeu? Isso aí vai para 56 milhões. Deixa eu ver se está certo. Fazer conta de cabeça também é complicado, né? 34,8 mais 21, tá? 8, 4 e 1, 5, 3, 2, 5. Exatamente, 56 milhões. Vocês acham que a folha de pagamento do Santos é 56 milhões? Eu não acredito. Eu não acredito. Então, ao que me parece, quando você pega o total dos meses gastos com direitos de imagem, salários, você tem esses 34 milhões referentes a fevereiro e março, estão computados esses 21 milhões. Mas só que eles não podem ser computados, porque eles não serão pagos agora. Serão pagos, segundo eu li em várias matérias, foi feito um acordo com o pai do Neymar e isso vai ser diluído ao longo de 18 meses, ou seja, até o final de 2026. Então, há um erro grave nesse relatório. Alguém tem que explicar. Alguém tem que explicar. Ou então, por favor, me corrijam. Eu não sou expert no assunto. Não sou economista, não sou
como é que fiz curso esqueci o nome da palavra, é duro. Hoje em dia, com a idade, as palavras às vezes sobem. Contabilidade, entendeu? Não fiz curso de contabilidade, não sou economista, não sou. Mas eu estou lendo isso daqui e lembrei disso aí. Escuta, mas tem os 21 milhões aí? Se tem, tá errado. Se tem, tá errado. Então teve um prejuízo de 37 milhões. Houve um lucro de 4,6. Causados exatamente pelo retorno do Neymar. Entendeu? E repito, a pesquisa do GE, 76% sim, 24% não. Então a torcida está aprovando a renovação dos contratos. A torcida quer o Neymar. Quer o Neymar. E eu estou aqui vendendo a minha verdade para vocês, vendendo não, passando para vocês a minha verdade. E a minha verdade qual que é? Eu acho que tem que renovar mesmo. O Santos tem que fazer de tudo para continuar com o Neymar. De tudo, porque o Neymar, neste momento, é a tábua de salvação do Santos. Não tem outra coisa para fazer. Porque é um time que não arrecada, não consegue levantar dinheiro. E com o Neymar, a gente viu que havia uma projeção de 154 milhões, perdão, de 154 milhões nesses primeiros 3 meses de arrecadação, e arrecadou 174, aumentou. Já falei para vocês, gente. Aumentou sócio torcedor, aumentou propaganda em camisa, tudo. Tudo aumentou. Tudo. Exposição na televisão aberta em jogos do Santos, isso rende dinheiro. Não chegou agora. Vai chegar lá no final do ano. Porque a televisão só paga o referente ao Campeonato Brasileiro no final do ano. Não paga agora. Ah, passou na televisão, 3 milhões. Ah, no outro domingo passou também, mais 3. Não. Vai acumulando, chega em dezembro, quando acabou o campeonato, a televisão pega o bolo e vai dividindo. O campeão tem tanto por ter sido campeão, tem tanto porque seus jogos passaram na televisão, tem tanto pelos direitos equalitários. E aí vai lá e pum, paga. Por isso que o segundo semestre é o semestre que todo mundo sonha em chegar. Todo time de futebol sonha, porque é quando chega o dinheiro. É quando chega o dinheiro. Entendeu, pessoal? Então é o seguinte, vamos falar agora de outras coisas, tá? A respeito do Sherman, ontem eu falei para vocês de um time falei que ele pode ir para Inglaterra e para Portugal. Só que hoje eu descobri mais uma coisinha. Tem 4 times da elite do futebol brasileiro, Série A, portanto, interessados no Sherman. Tomara que dê certo. Aí eu perguntei para essa pessoa qual era, se ela podia me citar. Ela disse, não dá. Não posso citar porque pode atrapalhar os negócios. Falei, não, mas cita aí para um amigo. Eu não conto para ninguém, conto só para o pessoal que acompanha aqui meu canal. Não dá para falar. Mas são 4 times, segundo ele me falou, times, não sei se os 4 são de elite, mas tem time de elite querendo o Sherman. Tomara que dê certo. Que seria bom para o menino, tá? Seria bom para o menino. O Santos talvez venha manter uma parte dos direitos econômicos do jogador, se ele for vendido para fora, o Santos ainda pega um tuluzinho. Mas que não seja pro Botafogo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não negocie. Ô Marcelo, pelo amor de Deus, hein? Você não vai negociar com o Botafogo, né? Os caras não pagam. O técnico não paga ninguém. Não paga ninguém. É o que a gente lê e todos os veículos de comunicação e tal. Não paga. Bom, informações que eu tenho. Não pagou o John, não pagou o Jair. Então, pelo amor de Deus, hein? Não vai negociar com o Botafogo. Se for para negociar com o Botafogo, deixa no Santos, porque depois ele pode fazer o seguinte: o Santos segura o percentual, aí de maneira sacana, covarde, ele pega e negocia o Jair com o time com o valor que ele fala que é menor, para passar menos. Porque no mesmo pacote estão o Igor Jesus, o Jair e tem mais um jogador, que eu não lembro qual que é. Tá, acho que é o Nottingham Forest, vai pagar um X pro Botafogo. Só que o Botafogo, malandramente, o técnico, o que ele fez? O Jair, o Igor Jesus saiu por 40, o Beltrano saiu por 20, o Jair está saindo só por 5. E o Santos tem direito a 20% disso. Se colocasse, de fato, o valor da venda do Jair, o Santos ia pegar muito mais. Mas só que ele malandramente, parece que vai fazer isso. Foi o que eu li. Foi o que eu li. Estamos esperando o retorno do Botafogo ao Brasil depois da eliminação no Mundial de Clubes para ver o que é que vai acontecer. O técnico vai ter que explicar. O Santos vai ter que ser informado.
E quando isso acontecer, eu vou trazer para vocês direitinho o que é que aconteceu em relação a essa venda do Jair. Tá bom? Então, do Sherman é isso, gente. Em relação ao Brasão, mais uma vez, alguém lá veio procurar o Santos para querer negociar o Brasão. O Santos já deixou claro, mais uma vez, só sai pelo valor da multa. Não tem conversa. Não tem conversa. A multa dele parece que está em 60, 70 milhões, uma coisa assim. Não vem oferecer nada a menos do que a multa, porque o Santos não vai aceitar. Ponto. Vocês viram hoje a vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão? Que vitória linda, hein, gente? Que vitória. Se o Flamengo tivesse jogado do jeito que ele jogou ontem, mas não estou me referindo aos jogadores, estou me referindo ao treinador. O Renato Gaúcho deu um banho hoje no Felipe Luiz e mostrou o que é ser um técnico de futebol em momentos decisivos. Coisa que o Felipe Luiz não é, ele é só um garoto. Aliás, está muito europeizado para o meu gosto. O Renato não tem isso. Foi lá e pá! Eliminou o vice-campeão da Champions League. Foi lá e eliminou os caras. Por quê? Soube jogar. Meteu uma linha de 5 atrás. Não eram 3 zagueiros, eram 5. Porque os 2 laterais, o Samuel do lado direito e o René do lado esquerdo, se juntavam à linha de 5. Entendeu? Mas eu comecei a falar aí do Fluminense pelo seguinte. Vocês viram o jogo do Fábio? Vocês acham que o Fluminense se interessou pelo João Paulo, gente? É claro que não. Claro que não. Para que eles vão gastar um dinheiro para comprar o João Paulo? Se eles têm o Fábio. E tem lá um moleque lá da base que é reserva dele lá e cumpre bem. Então quando o jogador de futebol chega e fala assim, olha, recebi várias sondagens nessas festas. Conversa, velho. Conversa. E se recebeu, é de Juventude, é de Mirassol, é de time mediano. Não é de time da elite. Não é de time da elite. Entendeu? Pra gente encerrar esse vídeo, pessoal, o Santos renovou o contrato com o Ian hoje. Tá? É o seguinte. Precisa tomar muito cuidado quando renova o contrato com o jogador da base. Porque tem jogador da base que você sabe que é bom e que vai te render. E tem jogador da base que você não sabe. Por exemplo, Gabriel Monteiro. Alguém imaginava que ele pudesse jogar isso? Vendo a base? Não, tem um amigo meu que ele acompanha a base. E ele falou pra mim, esse cara é fraco. Ele falou pra mim, ele vê todos os jogos. Ele falou pra mim isso, o Gabriel Monteiro. Falta vontade desse menino. Isso já faz algum tempo. Olha a bola que esse moleque tá jogando. Entendeu? Então, renovar com o Ian é importante? Claro que é. Não deixar sair de graça? Lógico. Mas o Santos também não pode entregar na mão do jogador um dinheiro que lá na frente, se os caras não vingam, você tem que pagar. Que nem o Ed Carlos. O Ed Carlos tá com um contrato com o Santos, acho que tem mais 3 anos, e o Santos tem que pagar uma grana para ele. Por quê? Porque os caras, vai vencer o contrato do Ed Carlos, ele pode sair. Estou dando um exemplo só, tem outros jogadores também. Se o Santos renovou com o Ian, mas dentro do tamanho da carteira e do bolso do Santos, beleza. Agora, se deu muita grana pro moleque com medo que ele vai, que vá, meu. Que vá. Vocês lembram do alemão que jogava na base do Santos? Que o Santos queria, não lembro quem era o presidente, acho que era o Laor. Queria ir embora, porque não sei o que, não sei o que lá. O Laor falou, pode ir embora, esse dinheiro que você quer eu não vou te dar. O que aconteceu com a carreira dele? Sumiu. E várias vezes ele declarou que o maior arrependimento da vida dele foi não ter renovado com o Santos, foi ter saído do Santos. Então é preciso tomar cuidado com isso. Agora, quando você vê um moleque nem o Nadson, você vai assim, pô, esse moleque você tem que dar dinheiro pra ele. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Você vê um moleque nem o Cauã Basile, esse cara você vai ter que dar dinheiro pra ele. Agora, os outros jogadores, você tem que ser parcimonioso. Tem que ir devagar. Não é porque é um jogador da base que você vai sair dando dinheiro para ele não ir embora. Olha, o que nós temos é isso. Você quer? Não quer? Até logo. Agora, Nadson, o Juninho, o filho do Robinho, esse moleque também parece diferenciado. Aí o Bernardo, o senhor, mano, o Bernardo, coitadinho, vive machucado. Ele precisa se provar. Ele precisa primeiro provar que ele é um atleta. Em se provando um atleta, ele vai conseguir se provar ser um jogador de futebol. E se ele se provar um jogador de futebol, beleza. E dizem que ele tem muito potencial. Então há que se ter muito cuidado. Os dirigentes do Santos não podem ceder à pressão de parte da mídia do Santos, que é apaixonada pelos moleques da base. Nem todos são bons. Porque se todos fossem bons, o Santos hoje seria o time mais rico do que o Real Madrid. Porque todos seriam vendidos a peso de ouro. Não são. Então, calma. Na hora de negociar com esses meninos, renovar contrato, calma, para não fazer besteira. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo.
tá? Mas amanhã vamos voltar a falar sobre essa questão do relatório do Conselho Fiscal sobre o primeiro trimestre do Santos Futebol Clube, tá bom? Qualquer novidade eu volto aqui, mas acho que não deve ter mais nada não, porque tá meio e por conta dessa reunião que deve estar acontecendo nesse momento, tá bom? Nos falamos.